A paz do Senhor, irmãos e minhas irmãs em Cristo. Nesse vídeo eu quero falar sobre o sábado, tá? Claro que não precisa ser um adventista para ver que o sábado ele é um mandamento, né? Que pertence aos 10 mandamentos. Eu não sou adventista, mas eu já estudei a Bíblia, né? E lá no livro de Gênesis, Deus ele abençoou e santificou o sábado, né? Quando ele deu o fim da criação, né? A Bíblia diz que ele terminou a sua obra no sexto dia e no sétimo descansou, né? E santificou o sábado como dia de descanso, né? Sabemos que o domingo ele é o primeiro dia da semana, tá? E o sábado ele é o último dia da semana. O sábado ele está entre os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 26, tá? Ele está entre os 10 mandamentos. Isso é uma coisa muito importante, né? Nós não podemos tirar e omitir aquilo que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia está escrito, tá? E não é a lei de Moisés, mas de Deus, né? A princípio, as leis eram para Israel cumprir. Como não receberam Jesus como Messias, né? Como Jesus foi rejeitado pelos judeus, os mandamentos foram transferidos para a igreja, tá? Em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40, Jesus ele não aboliu os outros mandamentos, pois ainda são válidos. Exemplo, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, né? Jesus disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Resumindo, quem ama a Deus obedece às leis de Deus em tudo. Ou seja, Jesus não aboliu os outros mandamentos. Ele colocou somente os dois principais: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Quem ama a Deus, ele obedece os outros mandamentos, né? Mas os outros mandamentos são válidos. Jesus não aboliu os outros mandamentos. O que é outros mandamentos? Não matarás, não roubarás. Vamos supor que Jesus tivesse abolido os outros mandamentos, né? Então eu posso matar, posso roubar e tá tudo bem? Não, não é por aí a coisa, certo? Por isso que eu digo que os 10 mandamentos, eles são válidos para os dias de hoje. E o sábado está nos 10 mandamentos. Não é difícil entender a Bíblia, né? Só basta nós examinar a Sagrada Escritura. Aqui Jesus coloca o amor como a maior virtude acima de qualquer coisa. Assim como o apóstolo Paulo, ele também coloca o amor acima dos dons espirituais. Portanto, quem ama a Deus, obedece a Deus em tudo. Tá ok? O sábado no hebraico significa descanso. Respeitando a lei do sábado, Jesus ressuscitou no domingo. Marcos capítulo 16, versículo 9 ao 13. Muito interessante nós sabermos disso, tá? O Novo Testamento só foi válido com a morte de Jesus, de testamentário, tá? Jesus, o Hebreus capítulo 19, versículo 16, tá? Eu vou ler de novo porque eu me compliquei aqui agora, tá? O Novo Testamento só foi válido com a morte de testamentário Jesus. Hebreus capítulo 19, versículo 16. Portanto, como Jesus não aboliu os mandamentos, tudo o que ele falou iria fazer parte do Novo Testamento. Jesus ele não aboliu, mas cumpriu
com a lei. Mateus capítulo 5, 17 ao 41. Tá? No sábado, pode comer, só não pode haver troca de favores, ou seja, serviço em troca de dinheiro. Mateus capítulo 12, versículo 1 e Mateus capítulo 12, versículo 8. O sábado está nos mandamentos. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi criado por causa do homem, para que houvesse um dia de descanso. Tá? Muitos usam Colossenses capítulo 2, versículo 17 e 18 para dizer que o sábado não é mais válido. Então, como é que fica outras leis se Jesus veio para abolir? Ele não veio para abolir, mas para cumprir toda a lei. Né? Ou seja, Jesus ele não aboliu, ele veio para cumprir. Então, nós temos que cumprir a lei. Por quê? Porque ele cumpriu a lei. No ano 321 depois de Cristo, Constantino pegou o sábado, descanso, e transferiu para o domingo. Tá? Então aqui tem uma explicação aqui por que o sábado ele foi transferido para o domingo. Ou seja, nós não descansamos no sábado, nós descansamos no domingo. Por quê? Porque Constantino, no ano 321 depois de Cristo, ele mudou, né, o sábado para o domingo. Ok? Então, e quando a guarda do sábado, né, ele foi abolido no concílio de Laodiceia. Né? Então aí temos uma explicação, né, por que Constantino ele mudou o sábado para o domingo. Então, tá aí então, né, irmãos? Alguma questão sobre o sábado? Como princípio, lei que Deus estabeleceu para o homem, para a igreja e até mesmo para Israel cumprir, né? Aí cada um examina as Sagradas Escrituras e chega cada um à sua conclusão, aquilo que é e aquilo que não é. Beleza? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.